Bom, então, como combinado, vamos resolver os dois últimos exercícios, né, da nossa lista que estavam faltando, tá? Então, nós temos aqui o problema lá da árvore, né? Ele, em determinado horário do dia, um biólogo quer saber a medida, a altura de uma árvore, né? E ele tomou como referência um poste, né? Um poste de 1,4 metros. Aí ele verificou que a sombra do poste era 0,6 metros e que a sombra da árvore, né, é mais fácil medir aqui embaixo, era 3,4 metros. Então, é aquela situação seguinte, toda vez que vocês tiverem um problema desse, que envolva um sol e sombra, provavelmente não, na maioria dos casos, vocês vão trabalhar com semelhança de triângulo, tá? Porque se as figuras formarem mesmo ângulo, né, que é a ideia aqui, de ângulo reto, né, ambas estão na vertical, de fato, e elas têm uma sombra, elas formam esse desenho aqui de triângulos semelhantes. Aí eu posso resolver o problema por semelhança de triângulos, né? Aí nós queremos achar a altura daqui até lá em cima. A gente pode chamar de x essa variável e notar, né, que como os desenhos são semelhantes, é só fazer a correspondência dos lados, tá? Por exemplo, se eu começar do triângulo menor, do triângulo que forma a sombra do poste com o poste, né? 1,4 metros. Então eu vou analisar quem é o correspondente dele no outro triângulo, né? No caso é a altura, é exatamente o que eu quero achar, que é a altura do triângulo sobre x. E isso vai ser igual, aí faremos a sombra, sempre começando do triângulo menor. A sombra do triângulo menor é 0,6, a sombra do triângulo maior é 3,4. Né? Então nós temos aí meios pelos extremos, né? 0,6 vezes x é 0,6x. 1,4 vezes 3,4. 1,4 vezes 3,4 tá 4,76, tá? Então, 0,6x 4,76. O 0,6 que está multiplicando passa dividindo, então x vai ser igual a 4,76 dividido para 0,6. Ao fazermos essa divisão, né, nós encontramos que x é aproximadamente 7,93 metros, tá? Aí aqui nós vamos aplicar aquela situação que a gente já tem revisado, né, de multiplicação com vírgula e divisão por vírgula, tá? Então, pratiquem aí em casa. Então, é só isso que ele quer achar a altura da árvore, e por semelhança de triângulos é aproximadamente 7,93 metros, ok? O outro problema já era sobre relações métricas, né? Nós tínhamos aqui um triângulo e queria que você determinasse em x, y e z. Certo? Então, verificamos aqui, temos aquela situação, existem várias relações métricas, né? E nós verificamos se alguma se encaixa para resolver esse problema, né? Olhando o triângulo como um todo, né? Nós temos, para relembrar, nós temos que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Nós temos que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E nós temos que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? E a última é a mais importante, que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, né? É como se a gente tivesse tudo isso aqui fosse A, né? Aqui fosse B, aqui fosse C, aqui fosse H, aqui fosse M, né, que é a projeção, e aqui M, né? Então, nessa situação, nós temos essas sim. Olhando para o desenho, não dá para utilizar, né? Porque eu tenho um cateto e tenho a altura. E a fórmula que tem cateto e altura, que é a primeira, ela precisa de mais um dado, pelo menos, né? Que seria a hipotenusa, ou que seria um outro cateto. Então, não dá para achar nada por isso. Então, a gente tem que olhar para o triângulo como partes, né? E se a gente olhar bem, esse primeiro triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Porque a altura relativa à hipotenusa, tem que sempre fazer um ângulo de 90 graus com
com a reta perpendicular, que é essa BC aqui, né? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. E nós podemos trabalhar com isso aqui. Temos um cateto, se olhar só para esse triângulo, nós temos um cateto, nós temos a hipotenusa e queremos achar Z, que é um outro cateto. Então, vamos na massa, né? Z ao quadrado é igual a... Perdão. 160 Z ao quadrado mais 96 ao quadrado é igual a 160 ao quadrado, né? Bom, Z ao quadrado vai ser igual Z ao quadrado mais 96 ao quadrado, eu acho que é 2.304, 96 mais, não, é 9.216. 9.216 é igual a 160 ao quadrado, que é igual a 25.600, tá? O 9.216 está positivo, passa para o lado de cá negativo, fica Z ao quadrado é igual a 25.600 menos 9.216, tá? E essa operação dá 16.000, né? 16.000, acho que 284, né? Deixa eu só confirmar aqui. 16.384. Bom, nós temos que Z ao quadrado esse valor, logo o Z vai ser igual a raiz desse valor. Então, Z vai ser igual a raiz de 16.384, tá? E a raiz de 16.384, pessoal, é 128, tá? 128. Temos a opção de fazer a fatoração, né? Vocês podem fazer aí. Mas, como a gente está querendo ser sucinto aqui, Z é igual a 128, aliás, perdão, que é a raiz quadrada de 16.384. Então, é uma continha que ela é grande, né? Ela dá um trabalho de se calcular porque ela é grande. São produtos de números grandes, 96 ao quadrado, 160 ao quadrado. Só que é multiplicação básica, né? Não tem nenhum problema. E para achar a raiz, a gente fatora. Vai dividindo por fatores primos. 2, 3, se precisar, né? Até chegar lá naquele 1, né? E depois faz aquele produto, organiza da forma que você compreende, né? Se é a raiz quadrada, eu vou organizar em potência de ordem 2. Corto com a raiz, o que eu tiver lá dentro, e vou achar esse 128 tranquilamente, tá? Então, 128. Bom, ainda precisamos de y e x, certo? Para achar y, eu posso utilizar umas relações, porque eu tenho um z, que seria uma projeção, tem a altura, que é 96, e quero achar o y, que seria outra projeção. Então, nós temos uma fórmula desse tipo, que é altura quadrada igual ao produto das projeções. Nós podemos trabalhar com ela. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, altura ao quadrado seria 96, né? É igual ao produto das projeções. Nós temos que a altura é 96, que é 96 ao quadrado. Uma projeção, o m, seria o 128, né? E o n é o y que a gente quer achar. Bom, 96 ao quadrado a gente fez na questão anterior, dá 9.216 igual a 128y. O 128 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 9.216 dividido para 128, tá? Bom, essa divisão aqui, ela dá 72, tá bom? 9.216 dividido para 128 é 72. Então, achamos aqui o y, ok? E queremos achar o x agora. Então, nós temos a situação. Achando o z e o y, que são as duas projeções, nós sabemos quanto vale BC, que é a hipotenusa do triângulo todo. 128 mais 72, pessoal, é 200, tá? Então, nós sabemos toda essa medida aqui. Essa medida toda aqui é 200, né? 128 mais 72, 200. Então, nós temos a hipotenusa. Nós temos quase todos os dados. Falta só achar x, que é um dos catetos. Então, nós podemos fazer por teorema de Pitágoras ou com as outras relações. Certo?
Vamos por umas relações, né? Vamos para o Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu só mudar a cor novamente aqui. Agora eu quero achar o valor de x, né? Vamos por Pitágoras. Bom, por quê? Porque eu tenho um cateto, que é o 160, do triângulo em geral. 160 é um cateto, x é o outro cateto, e hipotenusa é 200. Então, tudo, né? Então, vamos lá. Por Teorema de Pitágoras, vamos achar esse valor de x aí. Nós teríamos que x ao quadrado mais 160 ao quadrado é igual a 200 ao quadrado, né? Bom, x ao quadrado mais 160 ao quadrado, a gente já fez, é 25.600. E 200 ao quadrado é 40.000, tá? Bom, x ao quadrado é igual a 40.000 menos 25.600, né? Estava positivo, passo para o lado de cá negativo. Logo, x ao quadrado é igual a 40.000 menos 25.600 dá 14.400, tá? 14.400. Isso. Logo, x vai ser igual a raiz de 14.400. Mesma situação, tá? Pessoal, eu posso fatorar, né? Dá para fatorar isso aqui, dá para achar valor. Então, só para a gente ter esse exercício, vamos fatorar esse cidadão, né? O exercício de fatoração também. Então, eu quero a raiz de 14.400, né? Vamos lá. Aqui embaixo, eu quero a raiz de 14.400. Bom, fatorando 14.400, que nós teremos? Ele termina em zero, então ele é par, dá para dividir por 2. Então, 14.400 dividido para 2 vai dar 7.200. Dividido para 2, dá para calcular também, dá 3.600, tá? Para 2 dá 1.800 e para 2 dá 900. Para 2 novamente dá 450. E para 2 dá 225. Ela é bem extensa, né? Mas são divisões fáceis, tá? Só pegar a metade. Pronto. 225, chegamos nesse ponto que não dá para dividir, né? Então, vou pegar o próximo fator primo. Vamos verificar se é divisível por 3. Ele é, né? Porque a soma dos algarismos é 9. 9 dividido por 3, né? 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Beleza, divide por 3. Pessoal, 225 para 3, vamos lá. 22 para 3 dá 7. Sobra 1, baixo 15. O 5 fica 15. 15 para 3 dá 5. 75. 75 também é divisível para 3. Dá 25. Pronto. Chegamos nessa situação. A 25 já não é mais divisível por 3. Próximo primo é o 5. De fato é, né? 25 para 5 dá 5. E 5 para 5 dá 1. Bom, é trabalhoso, mas não é tão complicado, né? Dividimos aqui e descobrimos o quê? Que esse 14.400 é a mesma coisa que a raiz quadrada, né? De 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nossa, quantos 2, né? Vezes 2 vezes 2, são 6 vezes. Vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Aí eu quero agrupar esse cidadão em potência de ordem 2, né? Porque é raiz quadrada, então nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e vezes 5 ao quadrado. Olha que beleza, não? Então todos dá para a gente cancelar com a raiz. O que sobra? Todo mundo pula fora da raiz, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a raiz de 1.440, ou 14.400, perdão, é 120. Logo, x igual a 120, beleza? Então, aqui a gente fez esse passo, que é grande, né? Que é fatorar todo o número, mas o ideal era só achar o 120. Dá para fazer outras formas também, dá outras fatorações, né? Descobrindo aí do que ele é produto, né? Bom, porque é o seguinte, ó. Não, para a próxima aula. Mas é isso, tá? 120. Achamos o valor de x. Então, ele quer o valor de x, y e z, respectivamente, né? X é 120
Y é 72 e Z é 128, beleza?